Estamos indo para o ar aí. Deixa eu ver se eu acho, né? Porque eu não sei onde ela tá. Boa noite a todos aí, ouvintes, espectadores da Armada. Já está aqui virando uma tradição, live às segundas-feiras com convidados ilustres para discutirmos o livro do Mateus e outros assuntos. E estamos aqui novamente nesta segunda, desta vez com Bernardo Guimarães Ribeiro, que é autor da Armada, autor de Nadando contra a Corrente, advogado, professor, e a gente vai bater hoje um papo com ele, com o Matheus Coraça, autor de A Estética do Corpo na Arte Ocidental, que se encontra em campanha e que nós estamos aqui divulgando, e o Márcio Scansani, né, editor e capitão aqui da Armada. E a gente vai, então, dirigir a conversa aí hoje com eles e com vocês. E o Márcio já tinha colocado já tínhamos acertado aqui uma questão. Márcio, levanta a bola aí para os rapazes tocarem. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, boa noite, Bernardo, boa noite, Matheus, e boa noite, André. E boa noite a quem está eventualmente nos assistindo. O Bernardo é autor desse livro, Nadando contra a Corrente, que eu reputo como um monumento nessa de independência intelectual. O subtítulo desse livro é Como a dificuldade em formar as próprias ideias abre espaço para ideologias irracionais. O Matheus está fazendo exatamente o contrário disso aqui. Ele está usando a facilidade que ele tem em entender os grandes mestres do passado para construir as próprias ideias. Ou seja, ele está agindo como um historiador de cátedra. Eu estou certo, Matheus? Eu estou certo, Bernardo? Matheus, vamos lá. Vamos lá. Bom, Márcio, boa noite, primeiramente, a todos vocês. Agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade. Eu acho que é nessa linha mesmo. O meu trabalho, obviamente, sempre foi inspirado, né, nas teorias, artistas, teóricos, de maneira geral, que me influenciaram, mas sempre com esse cuidado de ter uma formação, de ter um olhar e um entendimento, uma compreensão muito pessoal a respeito do tema, né? Então, e isso, aliás, é algo que na academia, na universidade, hoje, é algo muito mal visto, né? E passei por alguns apuros nesse sentido, nesse período de pesquisa, como os nossos leitores e espectadores já estão acompanhando. Esse livro ele foi fruto da minha pesquisa de mestrado. Então, há na academia, há na universidade brasileira, que é um ambiente, e nós não estamos falando aqui das nossas percepções apenas, mas é uma realidade. É um ambiente majoritariamente à esquerda. Então, há uma tentativa de cooptar sempre toda e qualquer discussão, por mais elevada ou mesmo por mais superficial que seja, para um lado político e um lado ideológico. Sempre. Isso sempre é uma realidade muito presente na universidade. Então, ao escolher um tema que trata de arte, que trata de estética, que trata das visões do corpo, né, que é um tema, inclusive, muito mais antigo, mas que foi sendo retomado recentemente, né, pela estética mais contemporânea. Volta e meia esbarrava nessas questões, né, de ter que, muitas vezes, ter o cuidado para não cair nessas pretensões, nessas elaborações ideológicas que não levavam a absolutamente lugar nenhum. Eu acho que nós discutimos isso em outras lives já. Quando eu falo em corpo, por exemplo, né, e busco até uma estética do corpo, que é inclusive uma discussão que eu quero, né, que eu vou até desenvolver um pouquinho mais nesse livro, então para quem comprar isso vai ser uma discussão até inédita, se é que dá para falar uma estética do corpo, e a minha compreensão é de que realmente isso é possível, mas uma estética que vai para além disso aqui, né, que vai para além da pele, para além da superfície. Porque as discussões elas estão restritas exatamente na superfície. Então, a cor da pele, a sexualidade, né, parece que o corpo é apenas isso. E
esquece, num ambiente artístico, filosófico, histórico, intelectual mais profundo, de coisas que eu menciono no livro, por exemplo, do corpo como veículo na religião, por exemplo, da santidade. A religião cristã é uma religião do corpo, né? O corpo de Cristo está presente, né? Essas oposições corpo e alma também muito presentes. Então, assim, pensar de fato com a própria cabeça, com as próprias ideias, e usando aquela metáfora medieval de sentar muitas vezes nos ombros de gigantes, que não é reproduzir meramente as ideias, mas é basear-se em ideias muito melhores do que as nossas e que já foram bem colocadas. Eu acho que é o caminho ideal, e é o caminho da tradição, né? De olhar para trás, de não negar tudo isso que veio antes, de fazer tábula rasa e falar, não, agora nós vamos fazer uma análise revolucionária, mirabolante, como se faz hoje. Exato. Então eu estava certíssimo com isso aqui. Em fazer a ilação, a ligação com isso aqui, eu estava certíssimo. Bernardo, bola sua. Eu gostei muito, porque isso tem muito a ver com tradição, isso tem muito a ver com costume, isso tem um certo ar conservador nesse tipo de visão, né? Sem dúvida. A noção de continuidade, de continuismo, fato, assim, uma tradição que foi perdida lá nos racionalistas, naquele período em que se quiser fazer uma ruptura, né, com a filosofia antiga e se estabelecer algo revolucionário, algo novo. E muita coisa foi perdida, inclusive nesse processo aí, no próprio período medieval, né? Muita coisa foi deixada de lado, e o resgate desse tipo de visão, eu acho que tem muito a ver mesmo assim com um modo de pensar conservador. Não conservador no sentido estrito, assim, mais ideológico, mas conservador nesse sentido de até assim, de forma mais literal, de conservar o bom e depurar, né, e partir para novas descobertas, mas sempre com os olhos no passado. Então, eu acho bacana, acho uma iniciativa, assim, espetacular, tendo em vista o que a gente vê hoje, que o Márcio estava com certeza se referindo à questão da desconstrução ali, quando ele ia falar. Isso. É só o que se faz. Assim, por exemplo, Matheus, vou te falar uma coisa assim que me incomoda muito no progressismo. Você pega, por exemplo, questões extremamente tradicionais, como conto de fadas, por exemplo, histórias antigas, seculares até, e ao invés de você criar algo novo, que é legítimo, que eu acho que é legal, eu acho que isso não é uma coisa ruim, mas criar o novo, partir do zero para criar algo novo. Esse pessoal, eles simplesmente se limitam a querer criar algo novo, desconstruindo essa tradição. Sim. E ao desconstruir essa tradição, eles fazem isso da forma mais grotesca possível, deturpando as obras. É o que eles fazem com Monteiro Lobato, por exemplo, é o que eles fazem hoje com os filmes da Disney, e com diversas outras coisas. Eu não sou contra o novo. Agora, eu acho que as coisas devem ser respeitadas segundo o seu momento histórico, entendeu? E eu acho que você compreende bem isso aí, pelo que você falou, eu acho que é essa linha, né? Sem dúvida, Bernardo. Eu tenho bastante dessa visão também que você colocou agora, porque ao analisarmos quando a gente fala em progressismo, conservadorismo, né, muito bem colocado, que não é uma questão política, mas é realmente uma posição do indivíduo frente à vida, frente à realidade, frente ao mundo que lhe cerca. E aí você pensa, por exemplo, essa visão dita progressista, na verdade, ela remonta desde o final do século XIX, né, lá com o romantismo, que começa a ver o mundo, né, a partir da cabeça da pessoa, a partir de uma visão mais idealista, não como ele realmente é. E aí depois vem, no caso da arte, né, vem as vanguardas artísticas do início do século XX e querem assim, não, nós vamos fazer uma arte nova, uma arte diferente, uma arte completamente para chocar a burguesia, como eles usavam a expressão.
E aí você pega, por exemplo, um Picasso que vai negar os princípios da perspectiva que são reproduzidos na arte, ao menos desde Giotto, né? Desde o século XIII e XIV você já tem, né, isso sendo anunciado nas composições artísticas. Você vai ter uma música sendo também completamente desconstruída a partir de novos referenciais, de alterações melódicas, enfim, de uma série de outras questões, não só formais, né, não só visíveis ou audíveis, no caso da música, mas também temáticas, né? Os temas também começam a se transformar, se tornam mais políticos, se tornam menos tradicionais nesse sentido, porque a tradição, e quando eu falo tradição, nós estamos falando de séculos e séculos e séculos de história, ela se preocupava basicamente com temas muito similares, que eram Deus, né, a religiosidade ou as relações com o divino, né, as questões familiares, as questões sobre o amor, sobre a reflexão de si mesmo, né, que você vai ver, por exemplo, várias obras sobre a meditação da morte, temas muito elevados filosoficamente, muito acima de qualquer nível de discussão mais superficial que nós temos hoje, e que, né, demandavam essa formação moral, essa formação imaginativa de uma maneira realmente muito mais profunda. Então, esse tema da desconstrução, ele apareceu, acho que na live passada, se não me engano, porque não faz sentido mais o que nós estamos vendo dos anos 60 para cá, em arte, em literatura, em crítica cultural de maneira geral, as pessoas simplesmente desconstruírem uma coisa que sequer está construída. Porque eu penso da seguinte forma, e aqui é uma análise extremamente pessoal. Se eu vou desconstruir algo, eu tenho que ter alguma coisa construída antes, ou minimamente alguma coisa para construir depois. Então, eu desconstruo para construir depois, ou desconstruo o que já está construído. Essa é a minha visão. E isso não acontece. Então, assim, eu vou fazer uma arte desconstruída, uma arte relativista, uma arte contemporânea, né, seja qual o adjetivo você queira usar, mas tá, eu não tenho noções básicas de arte clássica, eu não sei o que é perspectiva, eu não sei o que é cor, eu não sei o que é linha, eu não sei o que é reta, eu não sei nada disso. Então, eu vou desconstruir. Tá, mas você vai desconstruir o quê? Né? Então, assim, virou um chavão, e quando a gente fala do progressismo, até o termo que o Roger Scruton usa, na verdade nem é dele o termo, né? Acho que aquele autor do 1984, Revolução dos Bichos, George Orwell, já tinha usado esse termo, a nova língua. Então, criam-se termos para tentar justificar ou tentar, né, criar algum conceito em torno daquilo. Então veio o tal da desconstrução. Então tudo tem que ser desconstruído. As pessoas têm que ser desconstruídas. Né? Até certo ponto, eu acho que uma discussão, alguma coisa ou outra, né, as interpretações, realmente perceber que o mundo está mudando, que as coisas mudam, beleza. Agora, até que ponto isso não vira uma obsessão pela necessidade de desconstruir tudo? E aí esse exemplo que você do Monteiro Lobato é um dos que mais me chocou, assim, quando eu li sobre isso alguns anos atrás, e porque as histórias de Monteiro Lobato foram parte da minha infância, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, todas aquelas histórias que, acho, da infância de grande parte de nós aqui no Brasil. E aí você vê que, por exemplo, a discussão que se teve em torno dessa obra há 3, 4 anos atrás, não era da profundidade, não era do impacto, não era de quantos brasileiros foram alfabetizados a partir daqueles livros, não era de nada disso. Era porque supostamente teria utilizado uma referência racista à personagem da Tia Anastácia. E do Saci. E do Saci, né? Então, ora, ok, né? Não estamos aqui defendendo o racismo, longe disso. Mas em que isso, lembrando que ele escreveu essas obras começou a escrever a sua obra lá na década de 20, né? Então um outro contexto social, um outro contexto histórico, né?
em que muitas vezes até o que hoje nós entendemos como racismo na época não era entendido como tal, tem várias outras questões, mas em que ele usar um termo ou outro para descrever aquelas pessoas, em que isso denigre, desconstrói toda a obra dele? Eu não consigo ver sentido nisso. E aí, para puxar um pouquinho para o meu lado aqui na obra que eu estou, no livro que a gente está, né, publicando aí junto com a Armada, se eu pego, por exemplo, os artistas que eu analiso, que é o Caravaggio foi um criminoso, Caravaggio foi, né, um alvo de uma infinidade de perseguições, né, pessoais, políticas, e ao mesmo tempo ele era um transgressor por natureza. Então, assim, como ser humano, ele nunca foi um ser humano, ele, como pessoa, como indivíduo, ele não era uma pessoa boa, mas ele era um gênio artístico, né? E ele conseguiu canalizar isso para a arte dele. E aí, e o que é curioso, essa visão purista, essa visão superficial, ela inclusive se abateu sobre a obra dele durante algum tempo. Tanto é que só no século XX a obra dele começou a ser recuperada e a ser reabilitada, porque ele era mal visto como indivíduo. Então, não, uma pessoa que é ruim não pode fazer uma obra boa. Uma pessoa que tem problemas morais não pode, né, falar sobre religiosidade, falar sobre Deus, falar sobre os santos, nem muito representá-los. Então, teve que ser feita uma reabilitação. E aí é essa perspectiva, né? Será que os crimes que ele cometeu, ou mesmo a pessoa que ele foi, os termos que ele usou quando vivo, isso desmerece a grandiosidade da obra o termo, a expressão que eu uso é o poder da arte dele sobre inúmeras pessoas que vão às igrejas, que contemplam aqueles quadros, que contemplam aquelas pinturas e se sentem automaticamente na presença da divindade quando diante delas. Então, Caravaggio, ele tirava a pintura da sombra, né? Era a característica maior dele, né? Sim. Então, assim, e essa sombra muitas vezes se referia à individualidade dele. Era ele quem estava nas sombras, na verdade, né? E transmitia isso para a pintura. Mas até que ponto a sombra dele é prejudicial ao trabalho? Em nada. Né? E aí, se eu for começar a cavucar tudo isso, então, eu não posso comprar os livros do Márcio, porque o Márcio fuma e eu sou antitabagista. Né? E aí você vai, você vai criando uma... eu acho que é disso que se trata. Né? Você cria... Matheus, deixa eu fazer um adendo aqui, porque é uma coisa que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Por exemplo, quando a gente vê alguns artistas, principalmente ligados à música, eles se posicionam muito politicamente, né? E principalmente os de esquerda se posicionam muito mais. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu não vou mais, agora eu não ouço mais fulano, não ouço mais Chico, não ouço mais Gil, não ouço mais Caetano, porque estão falando bobagem. Mas eu sempre sou da linha assim, que a gente tem que dividir as coisas, tem que separar. Claro. Arte, o cara é um gênio. E aí, porque assim nós vamos criando... Travou aí? Não pode... Porque aí, Bernardo, nós vamos criando guetos, né? Então, assim, aqui nesse gueto são só os músicos de esquerda stalinista. Beleza, então ficam aqui. Ali são os músicos de esquerda trotskista. Aqui são os músicos de centro-direita. Então, assim, para a arte isso não faz sentido. Para a arte não faz sentido nenhum. Né, para a estética de maneira geral, para a música. Eu tenho plena convicção de que as posições políticas de Chico Buarque me incomodam profundamente. Né? Eu acho que ele não entende absolutamente nada da política brasileira e, enfim, respeito às posições, ele tem direito como cidadão a pensar do que ele pensa, problema dele, mas eu acho que ele tem composições belíssimas. Claro. Tem música que eu gosto, ok? Né? E assim vai, assim tem milhares e milhares e milhares. A não ser aqueles que, de fato, fizeram da sua arte, fizeram da sua produção, em essência, um instrumento político, aí não tem como.
Aí odiava. É. Que aí você pega, você vai legitimar, por exemplo, um Albert Speer na Alemanha, que fez toda a obra arquitetônica do nazismo, e aí não dá. Realmente não dá. Não tem como. Né? Vocês querem um exemplo disso? O John Lennon. Todo reaça tem que crucificar o John Lennon porque ele fez Imagine, que é uma bosta. Mas não é só isso, né? Que a obra dele, no geral, puta, com certeza. É um macaquinha no meio da obra do cara. Agora aí, por último, a gente está tendo aí as manifestações aí cada vez mais histéricas de Roger Waters, mas o cara é outro gênio também. Paciência, né? O Roger Waters é um exemplo de um péssimo cara, de um músico brilhante com péssimo caráter. Sim. Exato. Mas o Pink Floyd não era só ele, né? Então, não deixar o Pink Floyd. Mas eu acho que o resumo da ópera disso tudo é entender que os temas que nós estamos abordando, discutindo já aqui há algumas semanas, e que parte deles está lá no meu livro, eles transcendem essas discussões tribais, que é uma discussão tribal, né? Eu torço pro Botafogo, o Márcio torce pro Palmeiras, o Márcio não gosta do corintiano, não gosta do flamenguista, então o coitado do André é corintiano, tadinho, mas ele nunca foi preso. Pois é, então assim, se a gente fica nessa guerra de time, nesse fla-flu o tempo todo, a gente perde tanta coisa, né? E aí acho que o André, que está mais ativo nas redes sociais, vê isso com mais clareza. Nós estamos agora na tal da era do cancelamento, né? Então, as milícias digitais de qualquer natureza, de qualquer lado, tem essa coisa de, não, se o cara falou isso, se o cara apoiou fulano, se o cara se posicionou dessa forma, ele está cancelado, ele perdeu entre aspas, o CPF digital dele na rede social. Ele está excomungado pelos matadores, né? E aí você vê umas barbaridades dessas chegarem, por exemplo, um dos casos mais recentes que eu tinha visto, do Roberto Carlos, que volta e meia isso vem à tona, né? O Roberto Carlos descobriram finalmente, né, depois de décadas, que ele não se posicionou contra o regime militar, e que, inclusive, né, ganhou muito dinheiro com isso, porque, né, principalmente na época da Jovem Guarda, o ritmo era conhecido como a música que as filhas dos generais gostavam de ouvir. Então, tudo bem, né? Beleza, isso passou. Mas será que o fato dele não ter se posicionado, enfim, isso não me interessa agora, mas tira a essência eu não acho o Roberto Carlos um grande músico, mas eu acho ele um grande intérprete, né, um crooner, ele tem uma potência vocal e tudo mais, e, isso tira quem ele é, né, o fato dele não se posicionar politicamente nessa longa carreira dele. Então, essa cobrança de você tem que se posicionar, você tem que fazer que a sua arte, né, se direcione a um determinado projeto, comigo não cola, não. Eu queria fazer uma pergunta para o Bernardo. A gente está tendo essa discussão aqui, né? Modéstia às favas agora, né? Mas a gente aqui é um universo à parte. E aí, como o Bernardo é do direito, né? Assim, e ele próprio é um crítico. Recentemente eu tenho feito algumas críticas filosóficas a certos posicionamentos que são presentes dentro desse universo do direito hoje. E a impressão que eu tenho é que a seara do direito é uma seara muito árida, é um campo atualmente muito árido para ideias culturais, para divergências intelectuais, para o tipo de coisa que a gente está falando aqui agora, e para o tipo de discussão que a gente está tendo, e até, eu diria, como uma abertura para o próprio livro do Mateus, e esse era o gancho que eu queria puxar. Então, assim, do ponto de vista do Bernardo, eu queria saber, assim, você acha que existe abertura, né, para ter um interesse cultural no geralzão, assim, do público do direito, para uma discussão como essa, para uma discussão como a do livro do Mateus,
ou realmente a minha impressão, que é uma impressão de alguém que está de fora, né? Óbvio, o direito não é a minha área, mas que parece que é um campo árido. O negócio é só a lei ali, a norma, positivismo e ativismo judicial e acabou. Esse negócio de discutir estética do corpo na arte ocidental é coisa de reaça. Isso no recorte do livro do Mateus, mas também num todo e num geral, a partir do que a gente está falando aqui. O que você acha, Bernardo? Assim, uma coisa, antes de falar sobre o que você perguntou, André, eu queria falar a respeito puxar um pouquinho antes do que o Matheus falou, e dizer que a obra dele, pelo que ele está descrevendo aí, ele vai numa outra linha também de contato com o conservadorismo, que é a noção da verdade, da verdade absoluta, ou pelo menos da busca da verdade, né? Lógico que verdade sempre é uma meta, mas que a gente nunca pode perder de vista. E isso a gente pode concluir na medida em que você, Matheus, parece rechaçar o relativismo. Isso assim, tem tudo a ver com essa noção nossa aqui de conservadorismo na essência, né? Inclusive, essa coisa da verdade hoje, você falou aí sobre a questão da estética da arte, etc., mas isso está em tudo, né? Você relativizar as coisas virou propriamente a obsessão do progressismo, a gente pode chamar também da esquerda, de modo geral, já que eles hoje estão muito mais ligados à questão cultural do que a questão econômica, mas eu acho muito legal você resgatar essa questão da verdade, e a arte passa por isso. Quando você falou, por exemplo, da questão da... Aí eu lembrei, existe uma arte boa e a arte ruim, isso é uma discussão que sempre vem à tona, né? Existe a arte boa e a arte ruim, e você falou ali, por exemplo, de elementos, de noções, profundidade, uma série de questões que você falou. Na música a gente poderia falar de combinação de notas, ou de dificuldade para alcançar certas notas, ou de uma facilidade extrema para fazer uma música muito pobre, de rimas pobres. E hoje, assim, essa discussão entrou na arte também, de modo que se relativizou tudo. Então, tudo é arte. O cara faz qualquer coisa hoje, por mais ridícula que seja, por mais infantilóide que seja, ganha a alcunha de arte, né? Eu acho que você está trazendo esse resgate, que é importantíssimo. Fazer essa depuração, eu acho que e vir no momento apropriado, inclusive, porque não vejo se falar nada disso. Aí, André, o que você falou, talvez assim, ter um pouco de contato com isso que eu disse. Eu acho que essa questão do relativismo passa exatamente pelo que você disse do ativismo judicial, entendeu? A gente vê isso hoje. Então, por exemplo, as leis, a gente vê isso frequentemente no Supremo, por exemplo, as leis às vezes deixam de ter qualquer sentido, porque o que vale é a interpretação do ministro. Eu quero, eu posso, eu faço. Eu tenho a caneta, né? Eles fizeram isso de diversas formas, diversas vezes. Por exemplo, lá na vaquejada, eles quiseram declarar a vaquejada inconstitucional, sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento, porque a Constituição não diz isso em nenhum momento. Basta que você preserve a integridade dos animais, lógico, isso é uma questão básica, mas não proíbe em nenhum momento a existência de vaquejada, o rodeio, seja lá o que for, né? E as coisas estão muito ligadas. Se a gente olhar em perspectiva um pouco, deixando cada um seu gueto e olhar de modo geral, as coisas estão muito conectadas e elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E então eu acho que essa é a ponte que eu pensei em fazer em relação à sua pergunta, e retomando um pouco o que o Matheus falou em relação a essa questão da arte boa. Eu também queria que ele puxasse um pouco mais isso. Se ele quiser dizer mais alguma coisa sobre isso, seria interessante. A arte boa e a arte ruim. Como é que você coloca isso, Matheus? Claro, Bernardo. Essa percepção que você teve é uma coisa que, assim, eu acho que todo pesquisador, historiador da arte e até mesmo artista que queira se dedicar à matéria, ele para pensar nisso, né? Será que o que eu estou fazendo é arte? Será que tudo é arte? Será que nada é arte? Então, né, até que ponto nós podemos
esgarçar esse conceito e de fato, né, aplicar essa nomenclatura de arte ou não para determinado objeto, determinada composição. E isso é muito complexo porque esbarra num outro conceito que está no tema do livro, que é o conceito de estética, né? Então, nós estamos falando de, ao longo de séculos e séculos e séculos, pelo menos, se formos pontuar isso historicamente, da Grécia Antiga até, pelo menos, ali o século XVIII, mais ou menos, nós estamos falando de uma noção de belo, de uma noção estética que se confunde, aliás, com a noção de belo. Então, a arte e a estética, de uma maneira geral, nesses séculos, do século V a.C., mais ou menos, até o século XVIII, né, ela se posiciona nessa evolução do conceito de belo. Né? Um autor, um intelectual, inclusive, que se debruça muito sobre esse tema, que foi uma das primeiras referências quando eu tentei pesquisar esse tema, é esse aqui, ó, o Erwin Panofsky, nesse livro chamado Ideia, a evolução do conceito de belo, um clássico da teoria da arte, e ele faz justamente essa reflexão, né, de como que esse conceito ele vai evoluindo ao longo do tempo, né, com avanços, restrições, continuidades, rupturas, mas ainda assim a arte está ligada a esse conceito, plenamente ligada a ele. Né, então o conceito de belo está ali presente. E principalmente ali, quando a gente pega até o Renascimento, o Barroco, esse conceito de belo é de um belo objetivo, né? Então, o belo está nas coisas. Então, eu consigo distinguir no mundo uma coisa que é bela e uma coisa que não é bela. Né? E a coisa que é bela, ela é chamada assim, de belo objetivo porque ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem uma perspectiva, ela tem uma forma representativa. Então, tudo aquilo cumpre esse conceito de belo. O que descumpre essas características não é considerado belo, é considerado feio, abjeto, ou qualquer outro conceito que você queira usar. O que vai acontecer é que, principalmente do século XIX em diante, essa noção ela se desconstrói, para a gente voltar então ao conceito da desconstrução. Por quê? Porque passa-se para o artista, que se torna um ser independente. Quando eu falo de ser independente, é porque até o 19, o artista ele tinha uma função social, que era a função, falando de uma maneira bem grosseira aqui, mas a função que as nossas máquinas fotográficas têm hoje, os nossos celulares têm hoje. Né? Então, a função de representar a natureza era uma função importante para o artista. Né? Então, a função de mostrar, por exemplo, como é que era a montanha que estava ali naquela região, como é que era a cidade, as pessoas, os retratos dos indivíduos, isso era também função do artista. Com a criação da fotografia, do daguerreótipo, final do século XIX, metade do século XIX, aliás, o artista vai começando a se libertar dessa função. E aí ele pensa o seguinte, olha, se eu não tenho mais a obrigação de representar a natureza, exatamente como ela é, então eu tenho liberdade para fazer representações de maneiras diferentes. E aí, por exemplo, lá para dar alguns exemplos, né, o impressionismo ele vai começar a representar uma natureza mais luminosa, efeitos de luz, né, com pinceladas mais fortes e assim vai. No expressionismo ele já vai representar, né, com tons mais sombrios, com uma questão mais imaginativa presente e tudo mais. Então, os temas e as técnicas vão variando justamente porque não há mais essa obrigação de se apegar, ou pelo menos de se fixar à realidade. Só que isso abre o campo para muita coisa. Porque se você não é mais obrigado a representar a realidade, se você tem uma liberdade compositiva garantida, você vai abrindo isso e você vai explorando cada vez mais. Então, vai chegar um momento em que você vai simplesmente negar os princípios básicos. Então, você, né, para pegar alguns exemplos também, no caso do Picasso, ele já começa a fazer, além de formas distorcidas, ele vai usar materiais que já não são próprios da pintura numa tela. Então, ele usa areia, ele usa colagens, ele usa outras coisas para elaborar a obra dele. E aí, à medida que você vai avançando para o século XX, os anos 60 em diante, que vem a arte contemporânea, vem novos materiais, vem novas técnicas, vem novas abordagens, e aí a noção de belo ela se perde de uma vez por todas.
porque o objetivo da arte não passa mais a ser a contemplação do belo, né, o estabelecimento de uma relação realmente contemplativa e profunda com a arte, né? E quando eu digo profunda é porque a arte ela era uma janela para reflexões ainda mais profundas. Então, a partir da arte você alcançava questões humanas, questões, né, de vida e morte, questões religiosas, tudo isso. E aí a arte ela começa a se apegar muito a uma realidade cada vez mais superficial, cada vez mais comezinha mesmo. E aí vem essa noção, então, de que a arte ela não precisa ser mais bela, a arte ela agora choca, a arte é para legitimar um projeto político, a arte é para fazer a revolução, né? Então, vem várias e várias justificativas a depender de qual corrente, seja o futurismo, seja a arte contemporânea, seja uma arte ativista, o que for, né? Então, que ela não tem mais essa função do engrandecimento da alma, de formar a imaginação, né? A gente fala o tempo todo aqui de imaginação moral, de dar ao indivíduo aqueles conceitos básicos e aquela imaginação mesmo para lidar com uma realidade. Porque, e quando eu falo da arte nesse sentido, a arte, estou falando aqui muito da pintura, mas se a gente pega a arte no sentido mais amplo, que pega também a literatura, a música, é a partir desses referenciais artísticos que nós criamos a nossa visão de mundo, né? Então, nós criamos na nossa cabeça, desde crianças, o que é bonito, o que é feio, o que é certo e o que é errado. E aí que é o diferencial também, porque durante esses séculos todos, da Grécia Antiga ao século XVIII, você tem uma arte, né, a estética, ligado à ética. Então, o que é belo também é bom, né? O que é belo também é verdadeiro, ou se aproxima da verdade, né? Está na busca da verdade. E aí, do final do 19, principalmente do 20 em diante, você já tem uma completa desconexão disso. Então, a arte não precisa mais buscar a verdade, a arte não precisa mais buscar o belo, a arte está livre para buscar o que o artista quiser. A pergunta que fica é, e o que o artista quer? Será que ele mesmo sabe? E o que o espectador que está vendo aquela obra quer? E assim vai. Então, assim, são várias reflexões, né, para a gente chegar a essa... Me alonguei aqui um pouco na explanação, mas porque essa ideia da arte, muito bom. Da arte boa ou da arte ruim, ela perpassa essa questão toda, né? Porque realmente é difícil a gente elencar o que é uma arte boa e o que é uma arte ruim, mas é possível nós entendermos que uma arte que foi, ao longo de séculos, considerada como arte, ela tinha essa ligação com raízes muito mais profundas do ser humano, passando pela ética, passando pela formação individual, passando pela busca da verdade. E que essa arte que é produzida mais recentemente, embora ela seja também classificada como arte, mas ela não passa mais por essas questões, ela passa por outros processos, ela passa por outras realidades. Então, na verdade, eu acho que mais do que classificar se é uma arte boa ou uma arte ruim, é entender que se trata de dois tipos de arte diferentes, né? Uma arte que até o século XIX dizia respeito a algumas questões e dali em diante vai dizer respeito a outras completamente diferentes. Então, eu acho que o barato dessa discussão é que a gente não chega a respostas conclusivas, mas nós chegamos a reflexões que realmente nos colocam a pensar, será que a escolha dos meus referenciais estéticos, ela é o melhor para a minha formação imaginativa, para a minha formação moral? Será que eu tenho que buscar outras coisas? E assim vai. Né? Legal. Perfeito. Eu fiquei aqui meio bobo com essa explanação do Matheus. Eu achei um negócio sensacional, achei ótimo. Então, eu também, Matheus. Obrigado. Muito bom. Uma senhora aula. Oi? Uma senhora aula. Foi realmente uma aula. E eu tenho o dobro de idade do Matheus, se não tiver mais. Parabéns, viu, Matheus?
Obrigado. Primeiro chamar de velho vai levar um gato morto na cabeça. André, você ia falar outra coisa, né? Não, acho que o Bernardo tem uma pergunta. Tenho. Bernardo, Por favor, o Bernardo, então. Eu queria saber de Matheus, assim, de tudo que você falou aí, você foi falando, eu fui pensando ao mesmo tempo, e eu percebo, assim, como a academia também, que deveria, no meu ponto de vista, deveria estar à margem desse processo de, digamos assim, degradação, e que deveria, pelo menos, elevar ou tentar elevar a arte a patamares mais altos. Me parece um processo contrário, também totalmente assim, contaminada por esse momento histórico que estamos vivendo em relação às questões de minorias, grupos de pressão, questões identitárias, a questão da democratização da arte, uma série de conversa fiada que nada disso convence uma pessoa minimamente estudiosa. Mas me parece que a academia entra nesse processo e entra potencializando o que você está falando, né? Sim, exatamente, Bernardo. E aí a gente cai mais uma vez nesses conceitos que querem dizer alguma coisa e não dizem nada. Né? O conceito de democratização é uma das coisas mais bizarras, né, e mais elásticas que nós já vimos nos últimos tempos. Porque quando eu era ainda estudante de graduação, eu via democratização tudo. Então, democratização do ensino, democratização da arte, democratização da história, democratização das decisões. Né? Mas de que democracia nós estamos falando? Nós estamos falando de uma participação de todos, ou pelo menos da maioria, ou de uma maioria dentro de um determinado grupo, de um determinado gueto que já está formado, né? Porque, afinal de contas, no Partido Operário Social Democrata Russo, na época da Revolução, a maioria eram os bolcheviques. Então, se os bolcheviques decidissem, a maioria acertou e estava tudo certo, né? Então, esse conceito é muito perigoso. Mas, de fato, quando nós pensamos na academia, que nós estamos falando de universidade, ela tem um papel muito presente, muito importante nesse processo de desconstrução e de legitimação de uma arte e de um pensamento sobre a arte que é cada vez mais superficial e que cada vez cede mais espaço para esses grupos de pressão, para essas questões identitárias, não no sentido construtivo, mas nesse sentido destrutivo mesmo, né? Porque, por exemplo, eu já vi exposições em São Paulo que pegavam o tema da escravidão, né, do tráfico de escravos. Então, assim, tem uma questão identitária ali presente, mas a construção da exposição, a curadoria que foi feita, era muito boa. Então, essa questão identitária, ela não deixava morrer, ou pelo menos ela não mutilava aquela exposição do seu sentido estético mais amplo. Então, assim, havia uma crítica social, beleza, havia uma crítica histórica, mas havia ainda essa estética, né, esse domínio da estética no sentido mais presente. O que acontece na academia recentemente é justamente o contrário, né? Toda a parte estética é amputada para dar lugar a essas questões que eu chamo de mais superficiais. Seria um segundo plano, né? Exato. Então, por exemplo, e aí a própria ideia de academia, ela vai também se desconstruindo, porque o que foi a academia? Quando que surge a academia? Acho que a primeira referência à palavra academia que nós temos na história é a academia dos filósofos gregos, a academia de Platão, né, e que dali vai se desenvolvendo esse modelo. Então, a ideia de que você reúne pessoas com requisitos mínimos, então o cara precisa saber ler, o cara precisa saber escrever, o cara precisa saber argumentar, para ele poder fazer parte daquele grupo. Quando a gente pega esse conceito sendo ligado à arte, isso já vai levar um pouquinho mais adiante, lá na época do Renascimento, mais ou menos no século XVI, e depois volta com mais força no século XVII e XVIII, porque aí surgem as academias de arte.
Então, a ideia de que você vai ter um ambiente para a formação intelectual do artista. Porque o artista, ele era um cara, ele era um aprendiz, ele era um artífice, né? Então, os ofícios se confundiam. Ele aprendia a pintar com o mestre, e ele ia auxiliando aquele mestre ali durante muito tempo, como aprendiz, até ele se tornar um mestre ele próprio. E a academia, ela trouxe uma perspectiva diferente. Ela eleva o status do artista quando fala assim para ele, olha, você não é só um artista, você também é um intelectual. Porque para você fazer um quadro, você precisa estudar filosofia, você precisa estudar história, você tem que buscar temas que estão além da parte técnica, né, clássica aí, que a gente já conhece. Beleza. Isso, o tempo passa, né, as questões acadêmicas ficam sempre ali em evidência, em discussão, e aí quando nós chegamos, mas de uma maneira geral, essa noção do artista como um intelectual, um acadêmico, ela permaneceu. E aí a gente chega ao século XX, né? E aí a academia, ela acaba sendo incorporada pelas universidades, porque as academias europeias, e depois aqui no Brasil também, elas acabam indo para as universidades. Você pega a primeira academia, a primeira e única, né, Academia de Arte do Brasil, que era a Academia Imperial de Belas Artes, ela vai virar depois a Escola de Belas Artes, que hoje é parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, e aí a academia, então, ela se vincula à universidade. O que vai acontecer é que essa visão acadêmica, ela começa a ser questionada não só pelo corpo docente, mas ela começa a ser questionada pelos próprios alunos. Os próprios alunos que estão ali para ter um aprendizado acadêmico, eles passam a refutar isso, eles passam a, né, deixar isso de lado. Então, é muito curioso pensar, e quando eu dei aula na universidade, eu falava isso para os meus alunos, né, eu dava aula de História da Arte no Brasil. Então, mostrava para eles a origem do ensino acadêmico aqui no Brasil. E aí falava, bom, o que vocês estudam até hoje ainda é o currículo original das academias, com algumas alterações, mas a essência do currículo é a mesma. Por quê? Porque você está falando de desenho de modelos, né, o corpo nu, que hoje já não tem mais, você tem o desenho da figura humana, o desenho de paisagem, a pintura. Então, as disciplinas, elas seguem aquele currículo mais original das academias. Isso é um fato. Só que quando você chegou, e aí acompanhando o processo histórico, você vê que nos anos 60 houve toda aquela virada a partir de maio de 68, Revolução Cultural Chinesa, as barricadas de Paris, e todo esse processo, né, do é proibido proibir, e a gente já sabe aonde tudo isso levou, né, acho que ali é o grande ovo da serpente das reflexões intelectuais que nós estamos tendo até hoje. Então, tem todo o questionamento disso. E aí a academia / universidade, ela se torna não mais a instituição que resguarda a arte acadêmica e os princípios mais básicos da elaboração artística, para se tornar uma instituição que quer transgredir o tempo todo e que quer legitimar essa transgressão. Então, você vai ver que nos cursos de arte, por exemplo, cada vez mais você vai ter disciplinas relacionadas a outras formas artísticas que não estão mais preocupadas com a formação clássica, né? Então, as disciplinas de desenho vão sendo retiradas, vão sendo diminuídas, a disciplina os estudos, né, de perspectiva, dessas questões formais mesmo vão sendo diminuídas. E o que aumenta a discussão das questões identitárias, né? Então, ela se tornou a academia hoje se tornou esse arauto aí dessas discussões, infelizmente. Bernardo, seu microfone. Bernardo, tá vendo o livro aí? Sim, sim. Eu não li ainda não, mas tá aqui. Tá aqui na fila. O José Guilherme Melchior, eu acho que foi um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos. Né, André? Márcio?
E ele fala muito sobre a questão da arte e tal. Quando você falou aí sobre os movimentos da década de 60, eu lembrei como ele aborda muito a questão lá dos Estados Unidos, aqueles movimentos lá libertários lá da década de 60 e tal. Um outro que fala um pouco disso, até peguei aqui para mostrar rapidinho, ó, é o Scruton também, tem aquele clássico dele, Pensadores da Esquerda, né, da nova esquerda, e aí tem esse aqui que é o Tolos, Fraudes e Militantes, e aí tem um capítulo que ele trata exatamente desses movimentos a partir de 68, quando ele pega os intelectuais franceses, né, então, aí você já tem ali o pano para manga de todas essas mudanças. E é muito curioso porque você vê exatamente esse mesmo modus operandi, né? O dizer sem dizer, então o desconstruir sem construir. Esse é o mote, esse é a linha, o fio condutor desses movimentos e que vão impactar a cultura e a intelectualidade como um todo, até hoje. Ou desconstruir por desconstruir, né? Sim, exato. André, seu áudio. Vamos dar continuidade aqui à conversa, mas a partir das perguntas, tem algumas aqui que eu acho bastante interessantes aqui. Aqui só rapidamente quem deu um alô também, né? A Márcia. Márcia, sempre conosco. Sempre presente. Aliás, vou aproveitar isso aqui. Convites públicos sempre são melhores, porque se não acontecer, vocês já sabem que é culpa da Márcia. A Márcia é a convidada para a live da semana que vem, tá? Então está convocada e convidada. Se não acontecer, é porque ela não quis, é culpa dela, tá? Brincadeira. A Márcia é uma grande pessoa, inteligentíssima, e se puder, vai estar contribuindo muito aí com a gente, fazendo uma live aí semana que vem. Ou transmissão ao vivo, né? Sara Aguiar deixou um oi. Núbia Magalhães, oi, genro. Opa, isso aqui sou eu mesmo. Núbia Magalhães foi minha sogra. Tá. Tem uma resposta pro Rainan aí. Ele tem razão. O David Gilmour tem bem mais voz que aquele que o... Primeiro que tem bem mais voz e tem bem mais presença no Pink Floyd. Mas vamos lá. Aqui o Jarleno Oliveira Júnior, o problema é confundirem o artista e sua arte com a posição política, né? Reforçando aquele ponto que a gente demarcou, né? Vocês demarcaram. A Ítala Maria, com certeza. Falando aqui do David Gilmour. Alguém então, falou aqui... que eu acabei de dizer, o David Gilmour tem bem mais voz e bem mais presença. Exatamente. Para mim, ele é bem mais que o Roger Waters no Pink Floyd. Mas vamos lá, deixa para lá. Jeremias, eu gosto de Black Sabbath. Aí já partimos para outras coisas. Aqui o comentário da Márcia pertinente. Direito no Brasil é escola superior de burocracia. Qualquer humanidade passa longe, né? Eu, na esteira daquela pergunta que eu fiz, a tarefa é fazer essa ponte aí, mas o terreno é bastante árido. Aí o Rainan aqui, tudo culpa do Duchamp. E agora aqui uma pergunta, o Matheus e o Bernardo vão desaparecer um pouquinho, eu vou ler a pergunta e já tiro, vocês aparecem de novo, tá? Pergunta do César Pedroso. Matheus, como recuperar a sensibilidade artística nas artes plásticas? O que devo buscar numa pintura para entendê-la mais profundamente? Na música, um iniciante pode começar ouvindo as notas separadas e conhecer o som de cada instrumento em separado. Como isso se dá nas artes plásticas? Bom, como é que é o nome da pessoa? César Pedroso. César, obrigado aí pela sua pergunta. É uma pergunta muito pertinente, porque muita gente, eu já vi muita gente se perguntando de como que eu faço para ter uma formação artística sendo um leigo, não conhecendo muita coisa, e buscar mesmo essa sensibilidade. Como é que eu faço isso? Tem uma autora, deixa eu ver se eu acho o livro dela aqui, e é isso que é legal, né? Quando você não pensa dentro dos padrões da tribo, é uma autora que nos Estados Unidos ela é uma liberal, né? Lá eles chamam de liberal, todo que seja da esquerda,
mas ela tem uma formação clássica tradicional brilhante, que é a Camille Paglia. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Camille Paglia esteve no Brasil, enfim, tem. E muito ela, boa. esse livro aqui foi um apanhado que ela fez, chamado Imagens Cintilantes. O subtítulo é muito bom, que é uma viagem através da arte, desde o Egito até Star Wars. Então, no último capítulo, ela ousa dizer que tem uma cena da série Star Wars que, para ela, é uma das grandes obras de arte recentes, né? A forma como ela foi feita. E ela escolhe várias obras ao longo da história da arte para dissertar sobre, e uma das reflexões que ela faz na introdução é dizer o seguinte: nós vivemos num mar de imagens, né? Então, a todo momento, nós somos bombardeados com imagens, pelo celular, pelo computador, pelo cinema, e o nosso olhar, ele se viciou. Ele não consegue mais, por exemplo, parar para contemplar uma única imagem. E isso é curioso, porque se você vai, por exemplo, a uma exposição de arte e observa sempre os mais jovens, adolescentes, crianças, ou mesmo os adultos jovens ainda, as pessoas não têm mais paciência de ficar 5 minutos diante de um quadro. Elas tiram uma foto, tiram uma selfie e vão para o próximo. E em 5 minutos já viram a sala toda, né? Porque não houve esse olhar educativo do olhar. Não a ideia de você educar a reflexão, educar o olhar para aquela obra, de entender. Porque se perdeu aquela aura da obra de arte como algo mais profundo, como algo, né, que encanta, como algo que eleva. Se perdeu isso completamente. Então, ela faz essa ressalva no livro para dizer o seguinte: a minha missão aqui, ao apresentar uma série de obras de arte, é contribuir para esse olhar, é contribuir para essa educação do olhar. Então, a única forma de retomar a sensibilidade é se reeducar a contemplar as imagens. Então, antes mesmo de eu buscar, por exemplo, entender o que é uma perspectiva, o que é profundidade, né, o que é um somático, antes de pensar nisso tudo, tem que me colocar diante de uma obra, uma escultura, um quadro, e eu tenho que olhar, eu tenho que contemplá-lo. Eu tenho que sentir aquele silêncio angustiante que fica entre mim e a obra. A partir daquilo ali, a partir dessa experiência estética, a partir dessa sensação que você tem com a obra de arte, é que vem o resto. E aí você vai, né, entender, aqui ele está representando, né, um animal, qual será a simbologia que tem a ver esse animal está representado aqui? E aí você vai começando a se fazer as perguntas e a pesquisar de fato, né? Então, eu acho que a educação da sensibilidade, ela passa por isso. Primeiro, em resgatar a sensibilidade, né? Porque ele até fez, o César aí fez uma analogia com a música, né? Então, você começa das notas em separado, para depois você ir para, né, para os arranjos, para a melodia, e assim sucessivamente. Mas, por exemplo, se você só está acostumado a ouvir música, né, vamos fazer uma brincadeira aqui, aquele batistaca, né, que só tem uma batida, você não vai conseguir pegar a música clássica e gostar. Porque o seu corpo, o seu intelecto, o seu cérebro está acostumado a admirar, a gostar, a se sentir bem com o batistaca. Então, pode ser que, de imediato, aquela música clássica seja incômoda. E aí você tem que se educar. Ou seja, você vai ter que ouvir mais vezes, você vai ter que, talvez, buscar algo intermediário até você conseguir chegar a algo mais profundo de fato. Nas artes plásticas é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que o principal é a sua sensação com a obra de arte. É você se sentir atiçado, você se sentir próximo, você se sentir completamente elevado, né, quando há uma elevação de alma diante daquilo ali. E aí, a partir daquilo, você vai buscar suas reflexões. E aí sim você vai tentar entender
os conceitos mais básicos, por que talvez ele usou aquela cor e não outra, né? Por que aquele contexto histórico, da onde que aquilo veio, né? Por que é representado daquela forma, e assim vai. Né? Então, eu acho que as reflexões, elas são muito importantes, as teorias são também muito importantes para nós entendermos a arte no sentido mais profundo. Mas, em primeiro lugar, o que de fato educa a sensibilidade é o olhar, né? É treinar esse olhar para contemplar a arte. Acho que é o ponto fundamental. Perfeito. Então vamos lá, aqui prosseguindo aqui. Aqui mais um comentário do Rainan. Cabe nessa conversa muito bem o documentário do nosso amado Roger Scruton, o Why Beauty Matters, né? Sem dúvida, acho que felizmente já está bastante espraiado aí esse documentário, né? Eu só assisti 7 vezes. Eu todo ano eu dou aula de um bimestre de estética para terceiros anos do ensino médio, todo ano eu passo, todo ano. Há já pelo menos uns 6, 7 anos também. Eu passei esse documentário na universidade e, pasmem, alguns alunos gostaram. Olha, isso é assustador. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Só um parênteses, uma vez, a única experiência universitária que eu tenho, uma vez eu dei uma aula num curso de estética, mas estética não a estética filosófica, mas a estética, uma amiga estava fazendo o curso, falou com a professora era socióloga, aí eu fui lá e dei uma aula baseada no Roger Scruton. Aí ela até gostou, né, e tal, mas ela falou, será que o Matheus caiu ou ele só desligou a câmera? Matheus? Não caí não. Só desliguei a câmera e eu tive que pegar o carregador do notebook. Tranquilo. Então eu vou enquanto ele se ajeita, eu termino meu comentário. Então eu dei uma aula de estética numa classe de estética e quem ministrava essa aula era na Anhembi Morumbi, era uma socióloga, e aí eu bati no relativismo, né? Cantei a Bíblia inteira. E aí, no final, ela falou, não, eu gostei da sua... Eu achei que foi sincero, né? Talvez não tenha sido, mas eu gostei da sua exposição e tudo mais, mas eu ainda continuo sendo relativista. Fazer o quê, né? Não adianta. A Márcia falou que aceita o desafio, então semana que vem, Márcia Xavier de Brito estará aqui conosco. Malárcia! Paulo Araújo, muito boa aula, aprendendo muito. Paulo realmente... é parceiro nosso aí. Legal. Opa. Eu tô começando a ficar encabulado, porque toda live o Matheus dá um show, um monte de referências, argumentos. Eu também. Agora eu tenho que falar também do ladinho comercial, né? Claro. Isso aí. Quem estiver preocupado, porque nós estamos com baixo, essa campanha vai ser o objetivo baixo, essa campanha vai ser novamente estendida, eu peço desculpas a quem já tinha uma perspectiva de data para o livro, mas o livro vai sair de qualquer maneira, até porque ele é diferente do nosso, porque a minha parte do meu livro com o André está sendo toda reconstruída, eu estou fazendo tudo de novo e retrabalho é um inferno. No caso do Matheus, ele já existe. Então, ele só está sendo editado, estamos elaborando capa, textos de apoio, prefácio, texto de orelha, de contracapa, mas orçamentos de gráfica e etc. Mas nem que seja para rodar só os da campanha, o que não vai ser feito, evidentemente, nós vamos rodar bem mais, mas esse livro vai sair de qualquer maneira e com o mesmo padrão, não vai ter depreciação nenhuma no livro, não vai cair nada, vamos mudar com outro papel mais simplesinho, não, é a mesma coisa, vai seguir o mesmo padrão que a gente tem seguido desde o começo. Então, por favor, está aí na descrição o link para compra, então, por favor, as pessoas, a gente entende que com essa quebradeira geral, com esses problemas que nós estamos vivendo, que já não são mais por conta do vírus chinês, né? Agora é queda de braço parece que o objetivo é político mesmo, mas
a gente entende tudo isso aí. Então, assim, deixem para o último dia, deixa virar o cartão, não tem problema, mas, por favor, contribuam. E o livro vai sair de qualquer maneira, sem problemas, né? Sem problemas nele, sem cortar alguma coisa, sem cortar, vamos fazer uma coisa um pouquinho menor, não. Vai ter o tamanho que tiver que ter, vai ter a ilustração que tiver que ter. Ponto. Certo, André? Márcio, fazer só uma parte, lembrar, né, eu acho que você lembrou bem, é um período que a gente foi surpreendido com essa pandemia e, enfim, né, o processo aí de fechamento de comércio, e a situação fica difícil para todo mundo, muita gente sem trabalhar, né, e inicialmente nós achamos que não ia impactar tanto, mas impactou. Mas, assim, fica sempre o aprendizado para nós e eu acho que, como diz meu pai, sabiamente, tudo é para melhorar. E aí eu acho que fica mais do que o convite para quem está nos acompanhando, nos assistindo aí, fazer a sua contribuição, mas ajudar a gente também na divulgação. Então, com esse link que está passando aí embaixo, né, manda para o seu colega no WhatsApp. Então, a gente faz essa campanha dia após dia, mandando para os grupos que a gente tem, divulgando Facebook, Twitter, Instagram, mas, assim, cada um que divulga para mais 2, e esses 2 divulgam para mais 5, e assim a gente vai alcançando cada vez mais público e batendo mais rapidamente a nossa meta, né? Cabe também uma outra observação, Matheus. Cabe também uma outra observação, e essa da conta do André e minha. Não vai ser um livro puramente acadêmico. Isso. É uma coisa que qualquer leitor, essa é a nossa função, a função de editores mesmo, é transformar aquilo que o Matheus está falando. Foi uma coisa que nós fizemos com o Bernardo, com o Rogério da semana passada, com o Ricardo da Costa, é pegar aquele material e transformar numa coisa que seja facilmente inteligível, esse mesmo. Uma coisa que seja inteligível, né? por qualquer um, né? Por qualquer um que tenha, assim, um mínimo de interesse por esses temas culturais e tal. Sim. Então, quem ficar pensando, não vou porque vai ser um negócio muito acadêmico, muito profundo. Profundo é, sim, mas você vai ver que não é uma coisa assustadora. Tá? Então, até porque eu conheço o texto do Matheus, o Matheus escreve muito bem, e ele é muito claro na exposição das ideias. Aliás, graças a Deus, nós nunca tivemos um autor complicado na Armada, né, André? Então, sem dúvida, é só timaço, né? Só camisa 10. Graças ao bom Deus. Falando em academia, depois chegamos até a academia de futebol do Palmeiras, né? Chega, não falei mais nada. Pronto. Então, só para fechar aqui, gente, os últimos comentários, e aí, e claro, as considerações finais para quem quiser completar alguma coisa, né? Então, a Maria aqui, ó, quando se junta arte e estética, chega-se ao auge. Vide Presley, Sinatra, Michael Bublé. E o Rainan citou aqui também Hector Berlioz, Mikhail Glinka e Carl Czerny, né? Como exemplos aí. Czerny, né? Ítalo também é amiga lá. Da parte do Bernardo aí. Amiga Jeremias aqui tirou um sarro aqui, ó. Bom, amigos, vou deixá-los agora. Deixo uma mera sugestão, que essas lives sejam na sexta à noite ou sábados. Uma aula pro tio velho. Tem um minduim na barba do André. Tem nada, pô. Para de meter. E o tio velho seria eu, olha. Acho que o tio velho é ele próprio. Eu não sei, entendi dessa maneira. Ó, só para fechar aqui, o agradecimento do César. Obrigado pela resposta. O trabalho de recuperar a estética é uma função sanitária no Brasil. Olha que observação interessante, hein? Genial. Exatamente. Perfeito. Sanitária urgente. A coisa é tão degradada que às vezes dá desgosto de andar em algumas cidades ou até comprar certos produtos com apresentação péssima. Obrigado. A arte está até em embalagens. Embalagens de produtos. Aquilo é arte. Pode não ser a mesma arte que o Matheus está falando, mas tem que ter tem um quê artístico ali. Senão o nego não compra. Sem dúvida. Se você referência artística, você tem tudo. Dá para negar isso. Então, o mundo, a grande verdade as nossas cidades, o mundo, ele está cada dia mais, porque perdeu-se o
sentido de que a arte ela tem uma função intelectual, evidentemente, mas ela também tem uma função social, de que é embelezar a nossa vida. Isso é fato. Sim, isso é fato. Sim, e o belo importa, sempre. Então... Sempre. Bom, então é isso. Da minha parte, eu encerro. Agradeço ao Bernardo por ter aceito o convite, ao Matheus pela presença mais uma vez, ao Márcio por aqui me acompanhar. A quem nos assistiu, por favor, o link ficou correndo aí para vocês irem lá visitar, tem mais detalhes. E aí eu passo para o Bernardo, Matheus e Márcio para as considerações finais. Obrigado. Valeu, André. Boa noite. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de participar dessa live, porque, primeiro, para mim foi uma aula, né? Então, sempre que eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu estou ganhando, né? E conversar com vocês é sempre um grande prazer. Fiquei muito feliz e satisfeito de saber assim, entrando mais no âmago dos problemas aí trazidos por Matheus no livro. Acho que vai ser de uma contribuição enorme para a nossa sociedade, sabe? Acho que estamos precisando disso. E aí, Matheus, o que eu tenho a te dizer, assim, muitas vezes depois que vem uma obra como a sua, você funciona como locomotiva, vai depois aí fazendo muitos vagões atrás, entendeu? Muita gente que está aí querendo sair da moita, mas sem coragem. E essas pessoas, assim como você, vanguardistas, tem essa capacidade de trazer depois muita gente que está aí querendo vir, mas ainda com aquele receio, com medo dos julgamentos, né? É um terreno muito espinhoso, o seu principalmente, né? O meu já é, mas o seu é muito pior, entendeu? Então, é importantíssimo que isso aconteça, entendeu? E parabéns, então. Um abraço. Valeu, Bernardo. Obrigado pela contribuição. Eu fico muito feliz. Eu acho que vocês são sempre muito gentis, né? Então, assim, não é aula nada. Eu converso isso aqui com vocês como eu conversaria na mesa de bar com qualquer um. Mas... Isso é verdade. Já conversei em bar com você. Mas fico muito feliz assim, de ter esse espaço mesmo, de a gente estar, né, de alguma forma, brindando algumas pessoas com essas reflexões, e fico muito grato pelas suas considerações. Assim, nunca tive a pretensão de ser locomotiva, mas se esse trabalho tiver essa capacidade, que bom, né, feliz por isso. Assuma a sua responsabilidade. Bom, eu sou o último, então. Olha, eu agradeço muito ao Bernardo por nos ajudar bastante. O André já está colocando a máscara, porque ele provavelmente vai sair. Eu também vou colocar a minha, mas é... Só para tirar o sarro. Agradeço bastante. Como sempre é uma aula, e o Bernardo abrilhantou bastante, ajudou bastante, e eu espero que as pessoas... Quer dizer, abrir novas perspectivas para este assunto. Para esse assunto que o Matheus está abordando, novas visões, o Rogério a semana passada, o Ricardo semana retrasada, a Márcia semana que vem, e mais autores, porque nós já temos uma lista de convidados, e sempre abrilhantam, sempre. Então, agradeço muito, e agradeço a todos que estiveram nos ouvindo, tendo a paciência de, pelo menos a mim, ouvir até agora. Então, obrigado, André, obrigado, Bernardo, e obrigado, Matheus. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau. Tchau.